Sem todos os atos de Jesus, já vô-lo disse em tempos idos, não haveria número suficiente de livros para comportar essas revelações. E por isso que nós, os evangelistas, aqueles encarregados de codificar essa doutrina de verdade e luz, escoimamos, não que houvesse nela de imperfeito, porque não poderíamos encontrar, mas aquilo que ele próprio nos revelou não ser necessário trazer a lume. Nesse números, grande parte está daqueles que voltaram vazios, por não poderem receber a faculdade de ampla liberdade do pensamento e ação. Deus deu a todo o homem. A pior das escravidões é a escravidão do espírito, e, se Deus concedeu plena liberdade ao espírito, não podia ele, em sua alta sabedoria, violar esse mesmo direito que lhe concedeu. No entanto, as sábias leis que regem o universo, bem como as que regem a evolução dos espíritos, isto é, tudo quanto adianta o seu progresso, tudo quanto faz estacionar, e, quiçá, retrogradar, tudo isso foi apresentado ao homem, para que ele aprendesse. E, assim, o direito da livre escolha lhe foi dado, mas não lhe foi dado como se fosse dado a um cego, porque, em hipótese alguma, se poderia dizer a um cego, caminha, tu não precisas de guia, vai. O homem, porém, viola essa mesma lei que ele julga perfeita, sublime, sem falhas. Assim, a interrogação cai por terra. Deus não põe um paradeiro aos desmandos do homem, para que possa apurar a responsabilidade do espírito, quando este abandonar o corpo de carne que ele tanto preza, a quem ele tanto incensa, a quem ele tanto louva, e a quem ele tanto facilita todo o meio de pecar. Para que possa ser tomada a responsabilidade do espírito, mister se faz que ele tenha a responsabilidade da livre escolha. Eis a razão pela qual a criatura humana procede erradamente e ninguém se atravessa à sua frente. Também aos diretores de agremiações humanas, também aos pais, às mães, e a todos quantos têm responsabilidades sobre criaturas outras, sobre agremiações e corporações, cabe o dever de mostrar a lei em toda a sua regularidade. Tudo quanto regula a vida presente diz respeito à vida futura, isto é, os atos acertados praticados agora, tornarão o espírito leve na sua passagem para o além, e todos os atos maus toldarão o perispírito ao ponto de mancharem a sua passagem para o espaço. Cumprido esse dever, desde que a criatura tenha uso da razão, que ela funcione, que ela compreenda, e que essa criatura obedeça, porque uma vez que se lhe mostrou o cumprimento do dever, uma vez que o Evangelho lhe foi posto diante dos olhos, uma vez que as explicações lhe foram dadas do que é bom e do que é mal, ela se poderá guardar daquilo que lhe prejudica e poderá escolher aquilo que é bom para o seu espírito. Assim, pois, meus amigos, não procede a ideia de que Deus não poderia permitir a realização de crimes, porque os crimes estão exarados na palavra divina como pecaminosos, e as falhas do caráter lá estão igualmente censuradas e apontadas como errôneas. O que diz respeito à abnegação, à caridade, à humildade, tudo isto está impresso nas páginas dos evangelhos. Guie-se o homem por elas, e não falhará. Mas, o que vemos, é bem ao contrário disso. O que vemos, é campear o erro. O que vemos é o vício dentro do próprio limite da fé cristã. O que vemos é levantarem-se homens e mulheres que se dizem cristãos, pecarem pela maledicência, pecarem pela calúnia, pecarem pela impureza, pecarem até pela dubiedade de crenças. Uma crença para ser salvadora, uma crença para ser regeneradora, precisa ser a expressão da verdade daqueles que creem. Quando esta fé não é sólida, quando esta fé busca aparências para poder brilhar, quando esta fé não busca raízes profundas no íntimo da criatura, é escusado procurar o fruto, porque ele não vem. O fruto só virá daquele que tem em si realidade, não na aparência, o germen bendito da semente do Evangelho. Cabe-me, portanto, avisar-vos, meus irmãos, mais uma vez, que os homens permaneçam no seu posto de verdadeiros crentes, caso sejam
Que as mulheres, irrepreensíveis sejam em tudo quanto diz respeito à fé, à honestidade do caráter. Que as moças, que cedo aprenderam o ABC do Evangelho, não consintam que a sedução do mundo, que a vangloria, e qualquer outro pensamento subalterno, venham manchar aquilo que de princípio foi reto, foi limpo, foi puro, foi um culto à verdade. Porque o vício é traiçoeiro, o vício atrai criaturas para o mal, e o mundo aí está para dar o prêmio a quem o quiser. A fé salvadora, a fé regeneradora que purifica e embeleza. Há criaturas, que não têm traços de beleza, e cuja fronte brilha como uma auréola, porque a virtude as embeleza de tal forma, que tais criaturas parecem realmente exceções do meio em que vivem. Não são exceções, são apenas criaturas verdadeiras, cuja fé realmente é um símbolo da verdade cristã, que existia nos antigos apóstolos, e em todos quantos preferem os martírios do cristianismo, a falhar em sua fé. Meus amigos, encorajai-vos. O mundo precisa de vós, o mundo lança-se nessa voragem de pecado, o mundo não conhece a paz. A guerra aí está impiedosa a fazer vítimas criaturas inocentes nesta vida, embora culpadas em tempos passados, a guerra aí está para exercer a sua carnificina, a sua crueldade. O mundo precisa de vós, das vossas preces. Como podereis orar por esses crimes, quando tendes o coração cheio de mágoa, talvez de ódio, talvez de inveja, talvez de maldade, contra os vossos próprios irmãos? Como podereis ter a ousadia de levantar os olhos para o Pai, pedindo perdão das vossas culpas, quando não perdoais os deslizes dos vossos irmãos? Meus amigos, é tempo. O cristianismo espírita pode oferecer luminares para a salvação do mundo. Sede, vós, pois, embora poucos, em número reduzido, é certo, mais fortes, valorosos, porque as vossas preces, ascendendo às alturas, podem atrair os fluidos benéficos que vêm do além, e que, espalhando-se sobre o vosso planeta, poderão fazer bem às almas que recorrem a Deus em súplica de paz para as suas famílias. Glória seja dada a Deus. João Evangelista. Solene resolução. Meus amigos, bato as portas desta casa, atraído pelas influências que daqui partem para o além em favor dos necessitados. Está sentado na minha vida de espírito, voltar à terra. Vós não sabeis, no momento como é assombroso, como nos absorve, a resolução que tomamos de novamente tornar ao cárcere da carne. Eu tive dos bondosos guias a caridade, que não mereço. No espaço, fui acolhido, fui amparado, auxiliado, até nas minhas preces, recebi dos bondosos guias fluidos que me confortaram, conselhos que me edificaram o moral, força espiritual para discernir o bem do erro, enfim. Sou gratíssimo a esses bondosos espíritos, que me fizeram compreender a necessidade de voltar ao mundo em que vós estáis. Vós sabeis que há homens que descem ao fundo dos mares, metidos em aparelhos próprios e que chamais escafandros. Não é todo mergulhador que se submete voluntariamente a essa experiência, porque o peso da armadura, a descida profunda ao seio dos mares, o peso das águas sobre o indivíduo e o receio de não voltar à tona, causam uma impressão tão profunda, que esta é uma das experiências mais angustiosas para a criatura humana, o sujeitar-se a descer assim, voluntariamente, à escuridão do fundo dos mares. Assim, ocorre ao meu espírito comparar a impressão fortíssima de deixar o ambiente azul em que me vejo mergulhado, toda essa beleza que respiro, toda a suavidade de que gozo neste instante, todo o amparo da fortaleza desses seres evoluídos, sem corpo carnal, atenciosos, solícitos, com uma criatura da minha espécie. E todo esse gozo, todo esse prazer, toda essa solicitude, todo esse carinho, nem devo dizer paternal, porque isto é materno, todo esse amparo e conforto, deixar, meu Deus, para penetrar outra vez no mundo onde nos conduz a expiação, o peso da culpa, a necessidade de reabilitação. Mas o espírito pesa a sua responsabilidade,
sente a culpa, a responsabilidade da falta, pesando sobre a sua consciência, e esta mesma consciência, que o aguilhoa fortemente, a dizer-lhe, vai, porque eu exijo uma reparação. Tu tens, momentaneamente, esta felicidade de que gozas. Ela te será dada um dia, por completo, quando já houveres conquistado na terra, para onde vais partir. Não hesites. Vai. Vós tendes exemplos na terra, de homens criminosos, que se ocultam. Após o crime são perseguidos pelas autoridades, que não os conseguem achar, e são eles, depois, voluntariamente, por não suportarem o peso do remorso, que se vêm oferecer à prisão, para receberem o castigo daquele crime, cuja consequência, não podem suportar. É a condição do espírito que deseja uma reabilitação. Meus amigos, sirva-vos esta lição de experiência. Quando vós pisais o chão, que é a terra, quando estáis cercados das tentações, em que muitos caem, tendes o propósito, nos momentos de recolhimento de não reincidir na culpa, mormente, quando aos vossos ouvidos soam palavras ditadas pelos espíritos adiantados, tendes a resolução firme de não errar mais. Porém, desde o momento em que a tentação vos vem, tudo aquilo passa e vos esqueceis, e caís novamente no erro. Quem sou eu, para vos censurar? Longe de mim tal pensamento. O meu desejo é de auxílio, é de vos abrir os olhos, porque um dia vos vereis na posição em que estou, tendo de voltar à terra para resgatar faltas, repetidas vezes, consecutivas. Venho, pois, anunciar o meu regresso à terra. Tenho de vir em pouco tempo. E, quando aqui estiver novamente, mergulhado no corpo de carne, permita o Senhor, que possa cumprir a minha reabilitação, à custa embora de cruentas dores. Para vós sou um desconhecido, porque, se vós estivesseis no mundo em que eu estou, me reconheceríeis, de outras eras. Mas, no presente, não me conheceis. No entanto, eu venho expiar uma grande culpa. A mãe que me receber em seu seio vai alimentar um filho a quem deve cuidadosamente inspirar amor pelos fracos. Eu fiz uma vida inteira de amarguras à esposa mais dedicada que podia um homem receber como tal. Dei-lhe uma vida de amargura e sofrimentos. Fui mau, fui jogador, fui libertino. E vi as suas lágrimas correrem, indiferentemente, às vezes, até me incomodavam os seus soluços, a sua palidez cadavérica, o seu definhar dia a dia, sem uma palavra, sem um murmúrio. Eu vi indiferente tudo isto. E, por que negar? Quando, cruciada de dores, das maiores angústias, que o mundo nunca entendeu, eu vi que o seu corpo seguiu para a última morada, a indiferença continuou como gelo no meu coração. Tive a impressão até que tinha sido um fardo que tirei das costas. E, no entanto, eu não tinha motivo para assim proceder. Eu não fui o chefe de família que devia ter sido. Já me acusei em vossa presença, e tenho a convicção de que não me acusei bastante. Essa criatura baixará depois de mim. Eu tenho a certeza de que vou encontrá-la, onde estiver, para lhe consagrar uma vida de reabilitação. Falo-ei. Deus o sabe. Essa experiência vem para vós, meus amigos. Porque se uns pecam por um lado, outros pecam por outro. Há esposos bons, mas há também esposos indignos. Há pais exemplares, mas há também pais que faltam aos seus deveres. Há esposas dedicadas, honestas e puras, mas há também esposas que desonram seu próprio lar. Todos que se encontram nesta posição, acordem enquanto é tempo, porque a encarnação futura será para corrigir as vossas faltas. Quem tem inimigos, trate de não os ter, para que não os vejam futuramente dentro do seu próprio lar, sendo obrigados a amá-los talvez como filhos ou irmãos. Os ódios, meus amigos, separam os homens, enquanto estão na terra, desde o momento em que os espíritos passam para o além, os ódios aproximam os espíritos, para haver um entendimento entre eles, a fim de que não fiquem distanciados um do outro eternamente, e a volta como será? A experiência definitiva.
O instante em que uma resolução como eu tomei é feita, é de grande responsabilidade, e eu me sinto com todo esse peso sobre o meu pobre espírito. Aquela que vai ser a minha mãe começa a suspeitar que alguém vem para o seu lar. Está tão contente, está tão cheia de alegria, a comprar rendinhas, fitas, a imaginar um berço. Reina enfim, alegria no seu coração. Será uma boa mãe, tenho a certeza, mas eu, que volto, estou naquela situação de um prisioneiro que teve um livramento condicional, e que agora vai voltar novamente para o cárcere. Deus que me ajude. Meus amigos, para que possam ter um alvo as vossas preces, lembrai-vos, tão somente de um nome, que é símbolo de bondade entre vós, porque eu me chamei, como o grande taumaturgo, Antônio de Pádua. Que risão! Ele um santo e um verdugo. Mas é o meu nome. Eu vou-lo deixo, para que façais uma prece para o vosso irmão que em breve será uma criatura humana outra vez. Deus vos abençoe e a mim não desampare. Antônio de Pádua Saldanha. Oremos pela paz. Paz do Senhor esteja convosco, meus amados irmãos. Quanto mais forte a tempestade, quanto mais terríveis os ventos, quanto mais temerosa a borrasca, mais deve o marinheiro se conservar calmo, sereno em seu posto, no cumprimento do seu dever. A hora atual reclama que cada indivíduo espírita tome a sua posição no posto em que o Senhor o colocou, e dele não se afaste, para que possa cumprir aquilo que disse espera o Mestre Divino, isto é, a ação enérgica, suave e branda, em favor dos espíritos turbulentos, em favor dos homens não amantes da paz. Paz, palavra sublime, deixada ao mundo por Jesus. Paz, sossego infinito, que cabe àqueles que bem o compreendem. Paz, esperança de almas sofredoras. Paz, lema, pelo qual se batem os espíritos luminosos. Paz, ideal sublime, que esperais nos grandes mundos receber um dia. Meus amigos, meus irmãos, é lamentável, profundamente lamentável, a situação do mundo, nesta hora. É incompreensível até, que, numa terra, onde o cristianismo implantou raízes profundas, possa medrar sentimentos de ódio, sentimentos inteiramente opostos ao fruto que dá a verdadeira árvore cristã. E lamentável, é profundamente doloroso, que estejamos nós, os do outro plano da vida, a presenciar os crimes, as atrocidades, os pensamentos maus, a guerra fratricida, a discórdia entre filhos do mesmo Deus, entre servos do mesmo Pai. E, não somente eu, mas espíritos outros, em diversas agremiações nesta cidade, bem como fora dela, em outros redutos do espiritismo, baixam, sucessivamente, concitando os homens a um esforço sobre si mesmos, para que possam atrair essa paz bendita, que é o apanágio do verdadeiro servo de Deus, que é a consolação do aflito, que é a esperança do sofredor. Meus amigos, a falange luminosa é grande, a falange luminosa, incessantemente trabalha, e, se não pode, de um momento rápido, romper a densa treva que obscurece a face dos homens, essa humanidade infeliz, é porque as atrações são pesadas, dificilmente se consegue um ambiente tranquilo. Neste momento, não venho para censurar homens, venho para encorajá-los, para lhes dar a mão na subida íngreme que tento nesta hora, para ampará-los no passo, e sustentá-los na graça de Deus. O inimigo da paz oculta-se na sombra, para fazer o seu tecido, relaxando as fibras que devem estar contraídas, coesas e fortes na envergadura do bem. Venho para encorajá-los, para dizer-lhes, meus amigos, não detenhais o vosso passo. Eis que o inimigo lança-se sobre vós, para vos apanhar de surpresa, eis que o inimigo se oculta na sombra, para dentro de vós lançar a semente da discórdia, da separatividade, da inimizade, enfim, do anticristianismo. Meus amigos, compreendei, e dizei-o alto e bom som, para todos aqueles que não têm a caridade de compreender o esforço que aqui se faz para a prática do cristianismo espírita. Respondei-lhes, meus amigos,
Não vos queremos considerar inimigos, sois vós que preferis sê-lo, mas, não obstante todo o ódio que lançais sobre nós, vos amamos, vos retribuímos esta soma lançada de pensamentos maléficos com um só pensamento, mas esse, grandioso como infinito, o pensamento do amor. Homens, lembrai-vos que todas as vezes que no vosso coração aninhais um pensamento mau, odiento, contra o vosso irmão, é a vossa própria evolução que retardais, é o vosso espírito que rebaixais a condição do baixo, quando tendes o direito de serdes elevados. Quem é salvo pelo sangue precioso do Cristo, quem aprendeu nas páginas dos Evangelhos a misericórdia infinita do seu Criador, o amor de Jesus, suave e brando, agasalhando em seu seio todas as almas caridosas e boas, dando pão aos famintos, matando a sede dos sedentos, quem tudo isso aprendeu, não deve consentir que essa víbora peçonhenta que se aninha em seu peito, levante a cabeça para lhe fazer mal, porque o egoísmo, a inveja, o ódio, a maldade, são armas que ferem duplamente. E verdade que atingem, em parte, as criaturas, para onde são dirigidos os seus fluidos maus, mas, em retorno, fazem uma auto-intoxicação espiritual, que grandemente os prejudica. Cristo, o Senhor, alente essas almas fracas, para que possam expandir, de si, sentimentos bons, e que se lembrem do grande sofrimento por que passam nesta hora as mães, os pais, as crianças privados dos entes que lhes são caros, as fibras dos seus próprios corações. São homens irmãos, qualquer que seja a sua nacionalidade, qualquer que seja o sangue que corre em suas veias, são filhos de Deus. Misericórdia pedimos a Ti, Pai, em prol de todos, sem exceção. Que as criaturas espíritas, nesta hora, mais fortes se mostrem, mais unidas, mais coesas, para que, como antigo feixe de varas da fábula, não se possa quebrar esse bloco, pela sua solidez, pela sua envergadura, pela sua resistência. Guarde Deus a todos os homens. Que o seu amor divino penetre no coração da humanidade. Que assim seja. Sarto. A vida verdadeira. Seja-me dada a graça de poder, nesta hora, agradecer ao meu Deus, ao seu bendito Filho, Salvador da humanidade, o privilégio que me concede neste instante de falar aos meus irmãos nesta casa. Sei que a minha humilde palavra tem sido esperada por algum tempo, sem que me fosse dado o prazer de poder externá-la. Não penseis, porém, que não o tenha feito por provação, não. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas toda criatura que deixa este plano da vida e passa para o além, necessita de um tirocínio para elucidar o seu espírito, para torná-lo lúcido, capaz de compreender as belezas de além-campa, ilustrar-se um pouco nessa ciência da vida que não se acaba, antes que possa baixar ao mundo da terra para dar palavras de esperança e coragem aos que aqui ficaram. Não sou ingrata. Nunca o seria. Este defeito a minha alma não tem. Outros pecados todos nós temos e eu não podia ficar isenta deles, mas a ingratidão nunca manchou a minha alma. Sempre conheci a gratidão como virtude por excelência. O meu nome por muito tempo foi posto nesta mesa para atração do meu espírito. Não era porém chegada a hora, e, somente hoje vim, para dar testemunho de que a vida eterna realmente é uma verdadeira vida. Não é um sonho, não é uma miragem, não é uma ilusão, é uma verdade. Aqueles que já o sabem e os que ainda, porventura, não tenham a certeza da existência do espírito após a morte do corpo, ganhem neste testemunho essa certeza. Saibam que na terra tive horror à mentira, não seria, depois de passar para este mundo onde habito, que viria a manchar o meu espírito com uma falta de verdade. Estou viva. Durante algum tempo, em repouso, depois, em seguida, procurando aprender a ciência das almas, buscando evoluir e ter progresso. Agradeço do íntimo da alma a todas as pessoas desta casa que, não obstante não me conhecerem, por mim se interessaram. Aqui estou.
Desejo ao asilo espírita João Evangelista todo o progresso espiritual, e, depois desse progresso espiritual, desejo igualmente o seu progresso material, que cresça e se desenvolva, que possa abrigar em seu seio muito maior número de crianças, pois a miséria campeia lá fora. Há lares sem pão, há crianças que não têm um trapo de lã para se cobrirem, que não têm pela manhã um pedaço de pão e esperam do vizinho que lhes sobra da mesa, para iludir a fome que lhes rói as entranhas. O asilo espírita João Evangelista é farto das bênçãos de Deus e não lhe tem faltado alimento físico para os corpos. Deus o abençoe e lhe dê meios de poder fazer muito mais. E conceda a permanência na terra às colunas desta casa. Num trabalho como este, meus amigos, é preciso muito amor, muita dedicação, e, mais do que tudo isso, muita abnegação. Porque o amor não conhece sacrifício, mas o amor não prejudica a si próprio. A dedicação dá-se voluntariamente, mas ainda deixa alguma coisa para si. A abnegação não olha para si e se entrega toda. Não sei se penso bem, para mim é a virtude de preferência. O abnegado é um soldado do batalhão da luz e vós o tendes em vosso meio. Deus abençoe todas as criaturas que compreendem espiritismo dentro das normas evangélicas, que é a perfeita caridade, e, sob estas normas, seja ele pregado a toda a criatura porque salva, ele edifica, ele é a verdadeira vida. Quem sou eu que assim vos falo? Um aprendiz das coisas eternas. As palavras que repito são aquelas que me ensinaram quando daqui parti e além cheguei. A lição gravou-se no íntimo do meu ser, e eu tenho desejo de evoluir, e eu tenho desejo de servir a causa divina, e eu quero me desdobrar em atividade, para a proteção da infância e da velhice desamparada. Deus abençoe a todos vós e conceda ao meu espírito luz. Marieta. Sejamos verdadeiros cristãos. Como é grande, como é imensa a misericórdia do nosso Deus e Pai, que ama e vê todos os seus filhos, em qualquer parte do universo em que se encontrem, para aceitá-los em seu amor, para derramar sobre eles as suas grandes bênçãos, para atender-lhes às súplicas, enfim, para ajudá-los nas provações terrenas e no aprendizado do espaço. Como Deus é infinitamente bom e grande, dignando-se lançar as suas vistas sobre os pequeninos seres, que somos todos nós, muito embora lhe consagremos verdadeiro amor, mas tão longe onde estamos de alcançar a perfeição, para que fomos criados, e da qual nos afastamos todos os dias, pelos erros constantes que praticamos na terra. Quando alcançamos a dita de deixar o mundo terreno e vir para a eterna pátria, onde vivem os espíritos amantes do seu Deus, quando abandonamos o corpo de carne, a seu chamado, e vimos para esse mundo tão grande, para esse espaço imenso, que não sabemos nem entender, Deus, em sua misericórdia, em sua caridade, destaca sempre um mensageiro de luz, um espírito abençoado e cheio de progresso, para vir acompanhar os passos daqueles que ainda não podem caminhar sós, nessas paragens, onde tudo é belo, onde tudo é bom, onde a imperfeição não tem lugar. Louvemos, pois, meus caros amigos e meus irmãos, a bondade infinita do nosso Criador, louvemo-lo, com o coração de filhos agradecidos, estejamos ou não presos a um corpo de carne, e levemos os nossos sentimentos até Jesus, bendizendo-o, louvando-o, e recebendo dele a benção de que necessitamos. Meus amigos, meus irmãos, como é bom ser-se cristão! Como é bom ter-se confiança naquele que se deu inteiro, pela salvação da humanidade, naquele que regou com seu precioso sangue a montanha do suplício, naquele que se lembrou de todos os pecadores, que contou, em lindas parábolas, a história dos transviados trazidos pelo seu amor para o seu regaço. Como Deus é grandioso e bom! Na terra, sempre acreditei em seu poder. No espaço hoje, conheço melhor a minha situação de espírito, porque dia a dia os instrutores do além destilam sobre os nossos pobres espíritos o conhecimento das grandes verdades, e, pouco a pouco, vão dissipando as nebulosidades,
que obscurecem o nosso entendimento, fazendo raiar um belo dia de sol em cada um de nós. Quando se vem para esse mundo e se olha para a terra, de longe, onde se agitam os nossos queridos irmãos, os nossos diletos filhos, aqueles que são verdadeiros pedaços da nossa existência, porque foram sangue do nosso sangue, carne da nossa carne e afinaram com os nossos espíritos, pelos mesmos sentimentos. Quando olhamos do além para todos esses seres, como que formigando na planície, que é a terra, na sua superfície, temos ímpetos, impulsos verdadeiros de vontade, para correr a ampará-los, sustentá-los, quando os vemos à borda dos precipícios, dos grandes perigos, que a vida terrena lhes oferece. Eu, graças a Deus, não tenho preocupações relativamente aos meus, desse gênero. Deus me concedeu a graça de deixar no mundo alguém que sabe andar pelo caminho da verdade, da justiça, e tenho muita vontade que os outros também venham para o mesmo aprisco, beber as mesmas luzes, comer do mesmo pão da caridade. Mas Deus há de me fazer esta esmola, para que eu possa ver em todos os meus, conjuntamente, um rebanho unido e verdadeiramente cristão, como só o Espiritismo pode fazer cristãos. Agradeço do íntimo da minha alma a permissão que tive de vir demonstrar que sou eu mesmo quem está falando, se bem que tenho consciência de que não padece a menor dúvida esta minha afirmativa. Mas aqui estou desejosa de abençoar os meus filhos, mais uma vez de perto, e poder insinuar-lhes no ânimo a confiança e a certeza de que esta vida, não é uma vida que tenha fim no túmulo, mas é uma vida que se estende até aqui onde me encontro. E o dia alegre será, quando nos estreitarmos num abraço sincero, verdadeiro e justo, porque Deus permite as afeições puras e sinceras. Por isso digo, vós que me amais, continuai sempre na linha que traçastes para andar por ela, a linha do cristianismo, que vos ensina a ser pacientes na adversidade, que vos ensina a ter consolação do espírito nas horas de aflição, que vos ensina a respeitar os direitos dos outros e vos proíbe de detratar aquilo que pode vir a diminuir o conceito em que vivem os vossos irmãos. Continuo a dizer, quando os lábios não tiverem virtudes a proferir, a respeito dos outros, que os olhos se fechem aos seus pecados. Não vos façais detratores, meus filhos, como realmente não tendes esse hábito de propalar as faltas alheias. Porque o cristão não pode seguir essa diretriz que é errada, essa diretriz que leva para o mal. Fechai os olhos a tudo que for impureza, e abri-os, bem abertos, para tudo quanto é agradável a Deus. Vivei unidos, como efetivamente sois, não consintais que a mais leve sombra venha perturbar a união feliz que existe entre vós, porque todo sentimento, por menor que seja, de separatividade, na comunhão que existe entre vós, virá a tocar-me de perto. Eu vos desejo até o último dia de vida terrena, sempre ligados pelo mesmo afeto, sempre sinceros e verdadeiros um com o outro. O resto, as bênçãos, Deus sabe distribuir com fartura. Quando daí viedes para o mundo em que vivo, podereis me olhar em face, podereis olhar para a majestade dos vossos guias, o que não acontecerá a muitos, que, esquecendo as leis preciosas do cristianismo, afastam-se delas e terão de curvar a cabeça, no último dia, porque o olhar majestoso dos bondosos espíritos, penetra o íntimo da criatura. Aquele que se sente em culpa, curva a cabeça, sem poder levantá-la. Deus vos guarde desta humilhação. Permita que os vossos sentimentos de pureza, vos possam trazer ao mundo em que vivo, para, juntos, entoarmos um verdadeiro hino de glória ao nosso Deus e ao nosso Salvador. Deus guarde os filhos do Senhor, nesta casa. Deus proteja a infância necessitada e facilite os meios de amparo à velhice desvalida. Que assim seja. Carminda. O ponto nevrálgico. Meus amigos, meus prezados irmãos, eu vos saúdo. Quando na Terra, ocupei-me do estudo do corpo humano, meticulosamente examinado e sondado em sua estrutura externa e em suas cavidades internas, em suas vísceras,
descobrindo sempre o ponto nevrálgico, no qual se baseava o meu diagnóstico. Eu nunca, humanamente falando, errei. Às vezes, a terapêutica não me auxiliava e eu não conseguia a cura do doente, nem sequer talvez o alívio, não por erro de diagnóstico, mas pela falta do remédio adequado para preencher o fim que eu visava. Hoje, raciocinando sobre as causas concernentes ao corpo, eu vejo que não somente a estrutura material do corpo humano tem seu ponto nevrálgico, o moral também o tem. O espírito que habita o corpo humano tem a sua falha, tem o seu ponto guardado, que ele procura encobrir para que os outros não vejam, mas que para nós é descortinado facilmente. Assim é, que há indivíduos probidosos, honestos, escravos da sua palavra, dignos, mas que têm lá oculto o seu ponto fraco, em que é preciso não tocar. Tocando, ele é o mesmo hoje, que foi há séculos atrás. Continua ainda vivendo aquela sensibilidade prejudicial. Tais indivíduos, quando se lhes diz que é preciso uma reforma no seu caráter, eles analisam as suas próprias virtudes, e, então, passam e repassam, não os seus defeitos, o que seria proveitoso para poder corrigi-los, mas aquilo que lhes parece terem de bom. Quando, porém, encontram na terra um indivíduo qualquer que tem um defeito, do qual eles se acham isentos. Então sua crítica é inexorável. F, que se diz espírita, que se diz homem de bem, procede desta e desta maneira. E de vê-los como se tornam severos. Sabeis por quê? Porque este é o ponto nevrálgico do seu companheiro, mas não é o deles. Agora, quando chegar a vez de tocar no seu ponto nevrálgico, tal homem se escusa e diz: sou humano, é possível que de outra vez possa corrigir esse defeito. Agora, entrego-me de armas e bagagens, porque não consigo, é inútil. Uma coisa, sim, eu sou incapaz de profanar o lar do meu semelhante, eu sou incapaz de defraudar os dinheiros da minha ou das outras nações, eu sou incapaz de levantar falso testemunho, eu sou incapaz de faltar ao cumprimento da minha palavra, mas aquele ponto fica para outra vez. A regra geral é esta, meus amigos. Não estou a fazer alusões, a regra geral é esta. O homem tem o seu ponto nevrálgico que é preciso curar. O Senhor dos Senhores, Jesus, o Mestre Divino, disse que não necessitam de médicos sãos, mas os doentes. Eis os doentes da alma para serem curados, pela misericórdia divina. Mas, se se dá o remédio e o indivíduo não o toma, como pode o medicamento produzir o efeito? Recordo, em minha clínica, um enfermo que visitei e que não acreditou no medicamento que lhe impus. Ele mandou vir o remédio, porque teve consciência de que eu havia dito a verdade, mas, quando viu o tubo do medicamento e olhou para aqueles pequenos grãos dosimétricos, parte milesimal do medicamento, duvidou e disse: não vai. Isto não produz bem nenhum. Ora, eu vou acreditar que um organismo nas condições em que está o meu, não obedecendo nenhum tratamento enérgico, vai agora curar-se com isto. E não tomou remédio. Viveu algum tempo, mas dias. Pudera. O mal caminhou, o mal tornou-se incurável, porque foi abandonado o tratamento. Era o seu ponto nevrálgico, a falta de confiança, não no médico, mas no medicamento. Tal acontece aos homens. Eles têm no Evangelho de Jesus a ciência da vida. Acreditam que dos lábios puríssimos do Divino Mestre nada saiu que não fosse a expressão da mais pura e mais nítida verdade. O Mestre falou, mas o homem não assimilou a sua doutrina. Apenas aquilo que lhe era fácil ele aceitou, mas aquilo que lhe tocava de perto, o remédio que mais lhe servia, ele não aceitou. Ora, meus amigos, se eu, como médico na terra, encontrei casos difíceis de curar, não pela ineficácia do remédio, mas pela rebeldia do doente, Espiritismo encontra igualmente no seu caminho, enfermarias de rebeldes, doentes desta espécie. Apreciando o remédio no vidro, pelo rótulo, mas deixando lá ficar o conteúdo.
bela palavra de vida, bela palavra, confortadora, promessa inigualável, testemunha do amor mais perfeito que brilhou na terra, justiça igual à justiça divina, Cordeiro imaculado do Senhor, sou bendito que ilumina a terra, perdão que alcança o réprobo e salva os pecadores. Onde está a tua parte em tudo isso? Por que não aceitas a doutrina que purifica o ponto nevrálgico do teu ser espiritual? Por que sempre se levanta diante das criaturas humanas o seu próprio ego, a querer desvirtuar a sua fé, pelo despeito, em detrimento da doutrina sagrada que o encaminha para a verdadeira felicidade? Espiritismo, meus amigos, veio para reformar os vossos caracteres, para apontar-vos o caminho direito que ao Pai conduz, para cauterizar as vossas feridas, as vossas chagas, para que possais confessar ao Cristo do Senhor, a quem um dia tereis de prestar contas dos vossos atos. Meus amigos, aproveitai enquanto é tempo, as lições que bebeis nas páginas benditas dos Evangelhos, trazidas a lume pelos Espíritos reveladores, instrutores do além, para iluminarem as vossas almas, expurgando delas todo o fel, todo o mal que vos perturba e que vos faz, igualmente, maus. Deus não vos quer homens maus, Deus vos quer homens bons, tementes às suas leis e amorosos do seu Jesus. Vede, pois, o vosso ponto nevrálgico, a que me refiro, recebei o remédio que o há de curar, porque o poder de Deus tem competência, sabedoria e caridade para curar-vos todos. Sois doentes da alma. Recolhei-vos às enfermarias do amor de Deus. Deus vos guarde em sua graça. Joaquim Murtinho. Andar e desandar a roda. Meus amigos e meus prezados irmãos, a paz do Senhor esteja realmente convosco, se estenda aos vossos lares, se estenda às vossas relações, e avassale o vosso planeta, por completo. É o meu voto sincero. Quando criança, costumamos brincar um jogo, em que todos os presentes se dão as mãos e caminham, ora para a direita, ora para a esquerda. Eles chamam a isto, andar a roda, desandar a roda. É um brinquedo infantil. Não achareis, talvez, analogia alguma nesta minha recordação de momento, numa ocasião em que todos devemos estar solenemente aproximados de Deus, sem expressões pueris. Mas eu vos explico, não tenho, em absoluto, a ideia de brincar, é uma comparação ao alcance da vossa inteligência. Assim como as crianças inocentes, nos seus jogos, cantam alegremente, dando as mãos aos companheiros, dizendo, anda a roda, desanda a roda, assim também faz o mundo. Do lugar onde moro, onde vivo, observo as coisas, não como um excelente luminar, que de fato não sou, mas como uma pequenina luz que ilumina, pelo menos o ponto onde me encontro. Lançando as vistas sobre o globo terrestre, eu vejo que um punhado de homens, anda a roda, isto é, caminha à direita, tem passo firme, procurando seguir os ditames do Divino Mestre, acompanhando na vereda que conduz à verdadeira felicidade. Mas outros homens desandam a roda. Desandar a roda significa abandonar os preceitos do cristianismo, outrora talvez implantado no seu espírito, e volver as costas para o bem, desencaminhando o seu passo da linha reta, que conduz à vida eterna para a felicidade, e se encaminhar para a vida larga, onde toda bagagem passa, onde é permitida toda falta de escrúpulo, onde, enfim, se pode andar braço dado com o vício e o pecado. Eis porque vos digo, o mundo anda a roda e o mundo desanda a roda. Este movimento estende-se, às vezes, até os arraiais daqueles que dizem ter fé. Quando tudo vai bem, materialmente falando, quando os negócios prosperam, quando a saúde é forte, quando os prazeres vêm à porta e entram a domicílio, quando não há dificuldades a vencer, os nossos irmãos espíritas andam a roda. Vão satisfeitos, cantarolando, vivendo louvando a Deus pela sua grandeza, dando-lhe graças pelas bênçãos que recebem, e tudo vai num mar de rosas. Mas, como a vida planetária é uma vida cheia de provações,
para a purificação do caráter, para o progresso da alma, eis que de repente desanda a roda. Vêm as provações, vêm as dificuldades, vêm os sacrifícios, muitas vezes. E o homem, então, acha que não deve mais seguir a trilha que estava seguindo, e procura colocar-se sob a bandeira que o mundo aceita, vacilando, embora, o pedestal da sua crença. E, então, desanda a roda. Ora, meus amigos, quantas vezes se tem dito à humanidade sofredora, que ninguém nesta vida pode pôr outro fundamento ao cristianismo, senão a palavra do próprio Cristo. Quantas vezes se tem dito a esta humanidade que Jesus é o único capaz de guiar os seus passos para a verdadeira vida. Há, porém, criaturas humanas, que procedem da seguinte forma: é preciso cantar, louvar o Divino Mestre, cantemos. É preciso louvá-lo, entronizá-lo, tão alto quanto ele está, façamo-lo. É preciso pregá-lo por toda parte, preguemo-lo. E preciso que nos declaremos cristãos, batizando-nos solenemente, façamos batizados. Enfim, é preciso louvar a Jesus, que por nós foi ao Calvário, façamo-lo. Quando, porém, a dor bate à porta, quando a perseguição vem, quando o indivíduo é chamado para dar testemunho solene da sua fé à multidão, essa multidão que finge crer, mas efetivamente não crê, então, desanda a roda. Muda-se tudo, o proceder é outro, o raciocínio se faz de outra forma. Sim, creio, dentro de mim há qualquer coisa que não posso exteriorizar, porque, se o fizer, todos me condenarão. Na situação em que nos encontramos, isto vai ser um grande contratempo. E preciso, portanto, fingir que não sou crente, mas eu sou. Ora, meus amigos, a roda desandou. É verdade que temos na história do próprio Cristo um testemunho desta condição, o de Pedro, o apóstolo, o grande apóstolo do cristianismo, que naquela hora, disse: não sei quem ele é, és um dos tais. Não sou. Sim, tu estavas com ele. Não o conheço. E, imediatamente, o canto da ave lhe fez sentir a memória o aviso do mestre: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não vamos, porém, argumentar com essa fraqueza momentânea de Pedro, compará-la à fraqueza habitual dos homens de hoje, porque, se vamos formar uma desculpa para vós, baseando-nos no que se deu com Pedro, perguntamos, então, quem mais se bateu em favor do Cristo, a não ser o próprio Pedro? Quem mais se sacrificou pelo Cristo? Quem o confessou diante de Deus e dos homens, com todo valor? Quem teve coragem de resistir às maiores perseguições, senão ele? Vemos, portanto, meus amigos, que a sua fraqueza foi momentânea, foi, tão somente, para castigar aquela presunção de jamais falhar. Todos falham. O que se vê, porém, hoje, não é esta fraqueza momentânea, e a dubiedade. Não temos nesta bela pátria, que também foi minha, absolutamente perseguição alguma para o crente espírita, ao ponto de correr perigo à sua vida espiritual. Não há soldados ameaçando a vossa liberdade, não há masmorras preparadas para vós, não há castigos, não há perseguições, perante as quais possais ficar horrorizados. Não esperais caldeiras ferventes, não esperais leões para vos devorarem, não estais nesta condição. Há, porém, a excelentíssima Senhora Sociedade, a quem vós respeitais, muito mais do que a própria fé que vos enche a alma. Quando estiverdes, acossados pela dor, quando estiverdes sozinhos na vossa miséria, quando ninguém de vós se lembrar, vereis, então, se a sociedade vos acolhe. Pensais que a sociedade acolhe alguém? Ela só considera aquele que tem mesa farta para lisonjeá-la. Mas, quando esse alguém necessita de uma esmola, vira-lhe as costas. Será, então, quando sentireis o bálsamo suave do amor do Cristo encher a vossa alma. Porque, quanto mais infeliz, mais ele o ama. Quanto mais renegado pelo homem, mais estimado e levado ao seu regaço, eis a verdade. Portanto,
Meus amigos, soldados que sois do cristianismo, elevai ao ponto mais alto. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Mais um espírito para o trabalho do Senhor. Meus irmãos, pela fé em Cristo, o Senhor, Deus vos salve, Deus vos guie. Sempre apreciadora da doutrina dos Espíritos, venho hoje, pela primeira vez após a minha passagem para o além, dar um testemunho desta fé que alentou a minha vida terrena. Meus amigos, não sei, no momento, se alguém se lembrará de mim, nesta casa. Para que se lembre de alguém, é preciso que se conheça esse alguém. 13 anos são passados, contados pelo relógio do vosso tempo que o meu espírito deixou a matéria, para se alar aos mundos espirituais. Não foi um desenlace previsto pelos homens, antes, eu me agarrava a toda esperança da vida material, porque era uma criatura fraca, e a morte me apavorava. Se bem que acreditando na doutrina dos espíritos, eu não estava tão firme nessa certeza da vida além da morte, que me deixasse de apavorar diante desse fantasma que, tinha receio, se aproximasse de mim, para ceifar a minha vida, ainda moça. 13 anos são passados. Quando me internei em uma casa de saúde, para ser operada, levava a inquietação dentro de mim, o medo, o pavor daquilo que eu chamava o desconhecido. Eu tinha fé, muita fé em alguém, que deixei na terra, e que sempre me acolheu em seu próprio lar, com muita solicitude, com muito carinho, com muita estima. Esse alguém falou-me com toda a franqueza, dizendo-me qual era a opinião dos espíritos a meu respeito. Mas eu não sabia, talvez ela própria não soubesse, que estava destinada a passar aquela grande prova. A prova veio, e eu passei-a. Foram agonias terríveis, dores físicas, agonias morais, angústias. Tudo isso eu passei em pouco espaço de tempo. E o meu espírito fraco, receoso de transpor as muralhas do corpo, que definhava a olhos vistos, partiu assustado, medroso, qual criança que se apavora diante daquilo que lhe faz medo. Eu tive que partir. Mas a caridade dos guias é incomparável. O repouso que me veio após o desencarne, eu não vos sei dizer quanto tempo durou. Quando se dorme, não se sabe medir o tempo. O fato é que o meu espírito, desprendido da matéria, pairou além, acariciado, acolhido, aceito por espíritos protetores que dele cuidaram. Quanto tempo durou esse repouso, eu não sei dizer. Aconteceu, porém, que em breve tempo comecei a sentir perto de mim alguma coisa que vibrava, que sussurrava levemente, como a asa de um pássaro delicado. Era uma espécie de zumbido, mas um zumbido delicioso, brando, suave, meigo, que me enchia de satisfação o ser. E foi assim, sob esse influxo, sob essa vibração sutil, serena e doce, que os meus olhos espirituais se foram abrindo. E eu comecei então a ver que não estava na terra, e sim em algum lugar que não sabia definir qual fosse. O fato é que me sentia bem. Alguma coisa de extraordinário passava-se no meu ser, que a memória não voltou depressa, veio vindo, lentamente, e, pouco a pouco, foi tomando posse da entidade que realmente sou, para compreender que algo de extraordinário havia se passado. Meus amigos, vós ides talvez pensar que estou a vos contar uma alucinação. Mas podeis crer que estou consciente. Não sou um espírito iluminado, mas estou em plena consciência de meu ser. Por isso vos declaro, não foi uma alucinação, porque nesse sussurro, nessa vibração sutil, que me acalentou e me confortou naquele instante, eu vi destacar-se uma figura suave, meiga, que me veio aconchegar, confortando meu ser com umas promessas delicadas, promessas de vida, e essas promessas se realizavam, porque eu sentia a vida em mim. Eu não compreendi a situação e interroguei mentalmente, mas a resposta veio antes da interrogação ter sido formulada. Esse alguém vaporoso, suave, meigo, angélico, devo dizer, disse, és viva. Teu espírito vive, redimido, vais despertar. Assaz, repousaste,
É tempo de seres chamada para a luta, porque aquela em quem confiavas tanto, se vê a braços com um trabalho insano, e tu és chamada para auxiliá-la. Sei que, amiga que sempre foste, não te vais negar a isso. Desperta, pois, desse torpor. Deixa que a tua inteligência lúcida, pronta se levante, e pega no trabalho, porque já é ocasião. Não queres tu, talvez, ser útil, a quem tantos serviços te prestou, a quem te acolheu com tanta benevolência e caridade, a quem destilou tantas gotas de mel no teu organismo saturado de fel. Não queres tu recompensar tanta dedicação? E eu me senti leve e forte, e respondi, sim, eu estou pronta a tudo. A resposta saiu, e, meus amigos, eu me senti forte. Eu não tive mais aquele repouso que me paralisava. Bem ao contrário, senti-me pronta e olhei para minha figura, notando, então, que realmente não tinha aquele corpo doente, aquele corpo que padeceu na mesa de operação. Eu era uma outra criatura, e meu corpo, se bem que parecido com aquele do qual tinha forma, era intangível, impalpável, para seres que não fossem como eu. Agora, industriada por esse ser benévolo, por essa inteligência lúcida, por esse espírito fulgurante de luz, venho bater às portas desta casa, entrando como um soldado para o quartel, pronta para ser uma das sentinelas vigilantes, pronta para exercer a minha função, ainda que diminuta, aqui dentro, pronta para utilizar a minha insignificância em favor deste trabalho, porque quem o dirige, quem o determina na terra, é a criatura que me deu a mão em tudo. Aqui estou, meus amigos. Direis vós, que tens a fazer? Não sei. Que eles, os que sabem, determinem. Aqui estou para servir. Com o máximo prazer, na minha humildade, dou glórias ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Jesus e vosso Jesus, que se lembra das criaturas ínfimas, como eu sou, e lhe dá privilégio, aqui, de cooperar com os espíritos luminosos, na prática da caridade cristã. Deus vos guie. Beatriz de Souza. A vontade em ação. Meus amigos, meus irmãos, seja-vos concedida a paz do Senhor. O assunto que serviu de tema às vossas meditações de hoje é profundo. A vontade de homem, isto é, a vontade do espírito, em luta para ganhar a sua evolução e progresso. As criaturas terrenas, acostumadas às competições que se praticam todos os dias em esportes, em concursos premiados, enfim, nesses páreos em que 3 ou 4 ou 10, ou 20 ou número mais avultado se empenham e no meio do qual há de sair um vencedor, devem compreender bem a ânsia, a sofreguidão com que acompanham o esforço aqueles que apostam na corrida. E a própria criatura que entra numa competição destas, deve se sentir impulsionada para ser colocada em primeiro lugar. É uma ambição justa, lógica, não se trata de amesquinhar o colega, o companheiro, trata-se de desempenhar a maior soma de esforços possível, para conquistar o lugar que segundo pensa, lhe compete. A vida nada mais é do que uma competição contínua. Cada criatura se esforça, ou pelo menos assim deve ser, para conquistar lugar proeminente em sua vida material. O desempregado trabalha para arranjar uma colocação, o colocado trabalha para arranjar um acesso, o que obtém acesso esforça-se para ganhar o posto mais elevado, e assim por diante, cada um luta para se colocar bem. Quando se encontra quem não procede assim, é um indiferente, é um ser que não tem evolução, que não tem o desejo de fazer o que pode, tanto se lhe dá, como se lhe deu. São destas coisas. Agora, compreendei vós, meus amigos, os espíritos fora da matéria, abrangendo horizontes muito mais vastos, tendo compreensão mais perfeita de tudo quanto os cerca e atingindo além, para descortinar o que de melhor lá se encontra. Esse espírito, observando a sua própria evolução, entende que deve correr mais, deve acelerá-la um pouco, deve esforçar-se para que o seu progresso atinja o grau imediato, e com esta disposição ordinariamente é que baixa à terra para tomar um corpo de carne,
e neste corpo completar a evolução que lhe falta para poder habitar planos superiores. O indivíduo que se educa em espiritismo, e que compreende a verdade que acabo de expor, diz, sim, é verdade. Eu já conquistei tal e tal processo.